A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Alô, você, meu amigo, minha amiga, boa noite, boa tarde, sei lá, final de tarde, bom final de tarde, bom início de noite. Estamos todo mundo meio que virando sapo já de tanta chuva, rapaz do céu, que é isso, né? Enchente de São Miguel. Estamos começando nesta quarta-feira, começou a esfriar agora, 12 graus, começando o nosso Hora Extra aqui na Mundial FM. 12 graus a temperatura, tem a previsão ainda de um pouco mais de chuva ainda para hoje e amanhã já vai limpar o tempo por alguns dias. Vamos ter uma folga da chuva. 5 graus vai ser amanhã a mínima e 15 a máxima, 10 a mínima, 21 a máxima na sexta. Sábado e domingo também tempo bom. No domingo a temperatura máxima vai chegar a 31 graus, na segunda já vai a 32 graus a máxima e chegando nuvens para chover na próxima terça e quarta-feira. Esta previsão da meteorologia. Estamos aí com alerta severo de chuvas intensas no Rio Grande do Sul e essas chuvas aí tem previsão de chegar até às 20 horas ainda. Então vamos torcer que depois de noite vai limpar, especialmente quem sair na chuva com certeza vai limpar as costas, a cabeça e o corpo de quem sai na chuva, toma um belo banho, mas vai melhorar. Quarta-feira, você sabe, me manda um WhatsApp aqui no 3332 9922 para concorrer hoje uma pizza. Ah, que bom, né? Uma pizza da Glasnost, deliciosa pizza, valendo, manda um alôzinho, tá certo? E só colocar o nome, eu quero ganhar a pizza, alguma coisa assim, uma mensagem, para botar o nome, tá? Não precisa ser completo, primeiro nome pelo menos, né? E com o apoio do Leão das Tintas, representante das tintas Renner, toda a linha de tintas automotivas. Bateu alto, precisa reformar, precisa da tinta com aquela cor de rosa, que é o teu pink, né? O teu carro cor de rosa aí, né? Pode ter certeza que no Leão das Tintas você vai achar qualquer cor, né? Também com o apoio da Cerâmica Caspari, o pessoal de Bom Princípio, lá do telefone 51-3562-2300. Casa das Linhas, tecido, cama, mesa, banho, lãs, linhas e aviamentos. Também de David Autosserviços. Vai viajar além da chuva ser um perigo, né? A água, perigo de aquaplanagem. Você tem que estar com os freios em dias, geometria, balanceamento, suspensão. Tem que viajar com o carro sempre revisado, né? Na Rua da Chácara 625. Glasnost, então, tela entrega 3332-2444. Hoje a pizza, manda seu alôzinho. 3332-9922, o nosso WhatsApp. Mas o entrega é o que? 3332-2444 da Glasnost. E Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada, na 21 de abril, 454, próximo ao estádio do São Luís. E Lilo, você que trabalha na rádio, aí quanto tempo já vai completar? 15 anos ou 14 anos de vida? 15. 15? Vai completar 15? Não, você não estava na inauguração da rádio. 6 meses depois. 6 meses depois. Quantos anos você tinha? 18. 18? Mentira, tu tinha 16 anos. Não, eu tinha 18 já. Se incomodando com o Ministério do Trabalho, lá disseram que você era menor de idade, não podia trabalhar, cara. Só era magrinho. Me diz uma coisa assim, no dia a dia, você olhando assim pro Bonamigo, que trabalha aí contigo, o Bonamigo tem alguns sinais assim que você acha assim, o Bono é meio louco. Qual é que é o principal sinal que tu acha? Eu acho que ele precisa ser estudado. Precisa ser estudado? Bom, eu gravei um comercial que hoje eu vou entrevistar um psiquiatra. É. Né?
E daí vamos tirar todas as dúvidas se a gente está indo, né, trilhando um caminho que a gente pode dizer assim, "Ih, esse cara vai ficar doente, né? Ou não, né? Então, nós vamos aproveitar, a gente brinca um pouco, mas tem muito para chamar para seriedade, que, assim, esse mês, gente, nós estamos no Setembro Amarelo. E daí é um assunto muito sério. Por quê? Porque o mês de Setembro Amarelo, por que é o amarelo? Para chamar a atenção das pessoas, que é um mês que a gente tem que se conscientizar que nós temos que trabalhar a prevenção do suicídio. E daí eu me lembrei do psiquiatra, o Dr. Amaral, Antônio Amaral, e convidei ele, e felizmente ele atendeu o meu pedido, né? E o Dr. Amaral gentilmente está aqui no nosso estúdio hoje. Vamos falar sobre essa questão do suicídio, que é muito sério. Se você tem um sentimento assim que te deixa em dúvida, peça ajuda. Até eu até vou perguntar por que o mês, por que é o amarelo? Você sabe da história do amarelo, né? Isso aí, então daí a gente vai pesquisar aqui, vai ser um dos assuntos também. Mas, então, vamos agora receber o nosso convidado. Boa noite, Dr. Antônio Amaral. Tudo bem? Tudo certo? Dá uma faladinha aí, vamos ver se o microfone está funcionando. Ok. Boa noite, Boa tudo noite, bem? bom amigo. Tudo certo? Tudo bem. Eu tenho medo de falar com o senhor. Por que, bom amigo? Vai que o senhor me atesta que eu estou cometendo as raias da loucura e queira me internar. Não. Tá tranquilo? Tudo tranquilo. De médico de louco, todo mundo tem um pouco? Será que é verdade isso? Não. Não, tranquilo. Isso é um factoide. É um fake news. Sim. Ninguém tem de médico, é só de loucuras. Mas todo mundo gosta de dar uma dica assim, por exemplo, o Bililo diz, tá com dor de cabeça, né? Daí a gente ia dizer, toma um chá lá de chá disso, toma uma criolina aí que já melhora, né? Não, mas é isso aí. Então, doutor, vamos primeiro só... Eu queria aproveitar essa tua deixa, meu amigo. A ideia que precisa ser destacada do potencial que a rádio tem para ajudar as pessoas. A nossa região, ela atrai pacientes para a área da saúde de várias cidades. E, invariavelmente, as pessoas têm a rádio como referência no seu dia a dia de trabalho. Que maravilha. A gente tem que considerar que o meio agrícola ainda é predominante na nossa região, a economia agrícola. E essas pessoas, elas têm de certa forma um trabalho muitas vezes solitário. E a rádio é para elas sempre uma companhia muito importante. E eu estava observando a forma descontraída que tu introduz o assunto. Eu acho que essa tua presença assim, descontraída, certamente contribui muito para a saúde mental das pessoas que te ouvem. É que se a gente vai fazer uma palestra, tem gente que de repente não vai gostar. Mas se a gente conseguir fazer um gancho para que as pessoas deem atenção, né, eu acho que é válido, né? Mas para o pessoal saber quem vai falar conosco, poderia contar para nós, primeiro, quem é o Dr. Antônio Amaral, quanto tempo está formado, por que escolheu a psiquiatria? Pode fazer um resumo para nós? Sim, eu sou natural de Santa Maria, me formei lá na Universidade Federal de Santa Maria e logo depois de formado eu vim trabalhar na cidade de Ijuí. Isso já fazem aproximadamente 3 décadas. Mas teve um motivo especial para vir para Ijuí? Ou tu olhou assim, Ijuí, eu já conheço Lisboa, a cidade legal, lá tem as etnias, lá é como é o trabalho, eu vou para Ijuí. Não, ou teve outro motivo? Não, eu acho que o motivo foi
a possibilidade de ser acolhido. Eu tinha alguns colegas que eram da cidade, na minha época de residência, o próprio colega Marcos Lins, que trabalha já há alguns anos na cidade, né? Foram algumas pessoas, o Dr. Alencar, foram algumas pessoas que me acolheram, enfim, foram referências para mim chegar na cidade. E logo após chegar à cidade, eu tive um vínculo profissional com a prefeitura municipal. E depois, através de concurso, eu me mantive durante todo esse período prestando serviço à comunidade na área de saúde mental. A gente ajudou a montar o CAPS de Ijuí, né, que é um CAPS multiprofissional e que atende a comunidade. E depois disso surgiram muitos outros serviços na área de saúde mental. O próprio Hospital HCI criou o setor de psiquiatria, criou o setor de internações. O Hospital Bom Pastor também é um setor de referência para o atendimento da área da infância, adolescência. Então, a cidade de Ijuí me motivou a construir a minha própria vida profissional aqui e dar minha contribuição para a comunidade. Certo. Naquela época, bom, antes vamos diferenciar, doutor, qual é a diferença de um psicólogo e de um psiquiatra? Essa pergunta eu até faria de uma forma diferente uma resposta para ela, propondo uma outra forma. Qual é a semelhança? Porque quando eu digo qual é a semelhança, eu tento buscar o que aproxima esses dois profissionais. Certo. Porque a gente, na área da saúde mental, precisa muito trabalhar integrado as diferentes profissões. E aí há esse conceito chamado interdisciplinariedade. São vários profissionais trabalhando de forma integrada. Mas, especificamente, um dos diferenciais é que o psicólogo ele tem muitas alternativas de ajudar as pessoas, muitas formas de intervenção. Ele não pode prescrever medicação. Essa é uma atribuição médica e especialmente aos médicos com formação em psiquiatria, né? Porque a área de psicofármacos ela é uma área de risco. O excesso de medicação, a automedicação, ela também pode facilitar a esse tema que tu está trazendo, que é a questão do suicídio, né? Então, a responsabilidade de trabalhar com psicofármacos exige que o profissional tenha uma formação diferenciada, que saiba os envolvimentos do risco de um psicofármaco. Acho que essa é uma das questões assim mais diferenciais. Certo. E por exemplo, uma família tá com ente lá, tá com alguém da família, não tá legal. Como é que a gente pode pensar assim, o que o cara está precisando? Está precisando mais de um psicólogo ou de um psiquiatra? Quais são assim as sintomas ou as condições, né, que eu vou procurar um psicólogo ou vou procurar um psiquiatra? Eu penso que um dos referenciais para essa alternativa de busca do profissional é a intensidade dos sintomas. Vamos pegar um exemplo, né? Se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, e aí vou dar como exemplo a ansiedade do pânico. É uma crise que ela é súbita, com muitos sintomas físicos, mas ela de uma intensidade muito forte, gerando assim muito desespero para a pessoa que está sofrendo desse tipo de ansiedade. E nessas situações, por essa gravidade dos sintomas, é indispensável num primeiro momento a medicação. Então, acho que isso é um referencial quando a pessoa está com algum sintoma de gravidade
de intensidade muito aguda. Essa é uma das referências, digamos, para procurar o profissional da área médica. E, por exemplo, uma família tá com ente lá, tá com alguém da família, não tá legal. Como é que a gente pode pensar assim, o que o cara está precisando? Está precisando mais de um psicólogo ou de um psiquiatra? Quais são assim as sintomas ou as condições, né, que eu vou procurar um psicólogo ou vou procurar um psiquiatra? Eu penso que um dos referenciais para essa alternativa de busca do profissional é a intensidade dos sintomas. Vamos pegar um exemplo, né? Se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, e aí vou dar como exemplo a ansiedade do pânico. É uma crise que ela é súbita, com muitos sintomas físicos, mas ela de uma intensidade muito forte, gerando assim muito desespero para a pessoa que está sofrendo desse tipo de ansiedade. E nessas situações, por essa gravidade dos sintomas, é indispensável num primeiro momento a medicação. Então, acho que isso é um referencial quando a pessoa está com algum sintoma de gravidade, de intensidade muito aguda. Essa é uma das referências, digamos, para procurar o profissional da área médica. Certo. Bom, o senhor já falasse em vários tipos de doença, não sei se a gente chama de doença, de quadro tipo depressão, ansiedade, né? Hoje, quais são as principais doenças que são tratadas então pela psiquiatria ou pelos psicólogos também? É só essa área emocional aí, de cabeça? Eu vou seguir nesse exemplo que eu estava dando, o quadro da ansiedade e do pânico. Nós não vamos dizer doença do pânico, nós vamos colocar o termo transtorno do pânico. Transtorno. Né? E isso ele vai se caracterizar pela frequência, pela intensidade desses sintomas. Então, exige um conhecimento técnico para se identificar um transtorno no sentido de direcionar o tratamento e não para criar a ideia de um rótulo, né? Então, pegando esse exemplo, o médico ele pode e deve ser chamado para aliviar aqueles sintomas imediatos de ansiedade e de certa forma fazer um trabalho que a gente chama de psicoeducação, isto é, trabalhar com o paciente e trabalhar com os familiares o que é esse transtorno do pânico, para que ele conheça, para que ele saiba, inclusive para que ele também possa participar do seu tratamento. Porque essa é uma forma muito importante da pessoa ter a ideia do que está acontecendo com ela. E nesta sequência, existe, além da medicação, formas muito eficazes de intervenção. Por exemplo, o psicólogo pode dispor de uma forma de trabalhar que se chama terapia cognitiva comportamental. Isto é, ele vai trabalhar com aquela pessoa quais as situações que dispararam nele aquela situação de ansiedade tão intensa. Porque o uso da medicação ela vai ser restrita por um período de tempo. Pegando esse exemplo da ansiedade e do pânico, no máximo por 1 ano é a indicação de uso de uma medicação. E é importante que com a ajuda do psicólogo, ele possa aprender a lidar com essas situações, até mesmo sem medicação. Então, acho que aí volta para a ideia de integração dos profissionais, né? A possibilidade de trabalhar de forma integrada, o psiquiatra, o psicólogo, enfim. Doutor, essa questão da ansiedade, assim, qual é o principal sintoma que a pessoa pode dizer sentir que não, eu estou com ansiedade?
tem que buscar ajuda porque eu estou com ansiedade. As pessoas hoje falam tão facilmente assim, qual é o principal sintoma? Bem, eu acho importante a gente ter a ideia que a ansiedade faz parte da nossa vida. É, de certa forma, um mecanismo de proteção, né? Todos nós temos que ter essa noção de que se eu vou atravessar a rua, eu devo ter algum cuidado para me proteger. Então, essa ansiedade é uma ansiedade que a gente possa dizer, é uma ansiedade boa que nos protege, né? Agora, quando há excesso, aí nós podemos entrar, por exemplo, na ansiedade do pânico, que essa ansiedade muito específica, ela é restrita a determinadas situações, são crises que se manifestam com sintomas muito intensos. Por exemplo, a sensação de falta de ar, a sensação de que está tendo tremores, está tendo sudorese, isto é, suor em excesso, mas há um sintoma que é muito prioritário nesse tipo de transtorno, que é o sintoma da palpitação, isto é, uma taquicardia, uma aceleração nos batimentos cardíacos. E essa é uma das sensações muito desesperadoras para o paciente, porque ele está com medo de que vai morrer, de que vai acontecer algo extremamente grave, porque aquela ansiedade ela surge de forma súbita. É diferente quando se tem um estresse mais determinado, uma preocupação financeira, uma preocupação com uma doença familiar, em que a gente consegue identificar o estressor. No caso desse tipo de ansiedade, ela surge de forma súbita, sem uma causa aparente. Então, esse é um tipo de ansiedade. Nós podemos ter um outro tipo de ansiedade, que é a fobia social. É aquela pessoa que, por exemplo, para se apresentar em público, ou na sua vida acadêmica, quando vai ter que apresentar um trabalho na sala de aula, ou defender a sua dissertação, a sua tese, nessas situações, ela se sente muito mal de se expor. Essa é uma ansiedade gerada nesses momentos, e ela é restrita a essas situações. Só que ela, de certa forma, vai limitando a vida da pessoa. É muito comum alunos que abandonam a sua vida acadêmica por ter essa ansiedade e não ter tratado ela de forma adequada. Então, esse é um segundo tipo de ansiedade. Nós podemos ter aquela pessoa que tem a ansiedade generalizada. É aquela pessoa que está sempre preocupada que vai acontecer alguma coisa grave. É aquilo que a gente poderia dizer assim, o pessimista, né? Então, esse é um tipo de sintoma mais crônico, mais contínuo, em que sempre está a pessoa tendo aquele tipo de limitação para fazer as suas atividades, porque fica sempre com medo. Então, nós temos vários tipos de ansiedade, e nós temos também essa ideia de que podem ser quadros agudos ou quadros crônicos, né? Ou que vão se cronificando se não forem tratados adequadamente. A pessoa que tem a mania que está sendo perseguida, tem medo de sair de casa porque estão espionando, está sendo perseguida, isso é uma espécie de síndrome de pânico? Não, bom amigo. Nessa situação, tu está já direcionando, porque esse tipo de ansiedade que nós estamos nos referindo está dentro de um quadro que a gente chama de neurose, né? É um quadro em que a pessoa está sofrendo, mas ela não está fora da realidade. Ela está dentro do contexto da realidade. Agora, existem situações que também podem surgir por N causas, até mesmo dentro de um quadro depressivo, dentro de um uso de medicação, dentro de uma situação clínica em que a gente possa estar tendo sintomas que aí nós vamos considerar como sintomas psicóticos. E nessas situações, a pessoa habitualmente distorce a realidade, né? E aí pode surgir situações como essa que tu disse, a pessoa se sentir perseguida, a pessoa
inclusive nessas situações, em situações extremas, ser agressivo, na busca de se proteger de algo que está atacando ela, supostamente. Mas aí a gente está entrando num sintoma psicótico. E é bom que se esclareça que sintoma psicótico não é a mesma coisa que psicose. Porque aí nós vamos entrar nos quadros psicóticos, como por exemplo a esquizofrenia, que isso é um quadro crônico em que existe muitos momentos que a pessoa sai fora da realidade, né? Seja por um estresse excessivo, seja por causas orgânicas mesmo. Então é muito frequente e existem várias situações que têm o componente psicótico, né? Existe um tipo de transtorno do humor chamado transtorno do humor bipolar, que é aquelas situações em que a pessoa tem uma instabilidade de humor muito intensa. Então, em alguns momentos, seja naqueles momentos depressivos ou nos momentos de euforia, ela pode temporariamente estar psicótica, isto é, estar fora da realidade. Por isso a importância de ter essa ideia clínica da gravidade de determinados sintomas e da necessidade de buscar ajuda. Certo. Doutor, eu vou ter que fazer um breve intervalo comercial, mas antes de nós ir para o comercial, seria possível contextualizar um pouco a questão da evolução da psiquiatria, da psicologia? A gente já é de uma idade que a gente viveu a experiência, por exemplo, de saber de histórias tipo do Hospital São Pedro, que antigamente dava um choque elétrico nas pessoas, né, que tinha os problemas de então, isso tudo evoluiu tanto. Podia falar um pouquinho sobre isso, como que a medicina deu esse salto? Eu acho que esse tema que tu está propondo, bom amigo, é um tema muito delicado. É longo também. Mas que a gente pode falar alguns tópicos, né? Acho que o processo de humanização da saúde mental vem ocorrendo ao longo dos anos, né? Nós no Brasil, por exemplo, temos no Rio de Janeiro, na década de 30, uma psiquiatra, Nice da Silveira, sobre a qual inclusive foi feito um filme, em que ela trouxe a humanização para o hospital psiquiátrico de forma geral, assim. Então, existem muitos profissionais que se dedicaram a fazer essa evolução que tu te reportas. Eu até achei interessante que tu fez uma chamada de brincadeira usando uma camisa de força. Esse era um recurso antigo para a contenção da pessoa em um surto, como a gente comentou antes, por exemplo, um surto psicótico. Era uma maneira de se proteger a pessoa para que ela não se agredisse ou não agredisse as outras pessoas. E isso, de alguma forma, também teve uma conotação assim de agressão, de desumanização. E hoje é evidente que isso não ocorre mais, né? Os próprios hospitais psiquiátricos não existem como tais, mas há de se considerar também o trabalho científico, tanto na psicologia como na psiquiatria, de criar técnicas e medicações que permitam tratar as pessoas de uma forma mais humanizada. Então, se hoje nós temos pacientes esquizofrênicos que estão em nossa comunidade, convivendo com participação da sua família no seu tratamento, isso é muito comum, por exemplo, no CAPS, o CAPS 2 de Juí, existem muitos pacientes que sofrem desse tipo de transtorno e são tratados de uma forma muito humanizada. Mas isso só foi possível por essa evolução científica de produção de novas formas de tratamento. De tal maneira que hoje existem medicamentos que mantêm a pessoa fora desses surtos psicóticos e ela possa exercer as suas atividades junto à família,
enfim. Só que, para que isso aconteça, esse trabalho humanizado, ele tem que também ter a presença do psicólogo, do terapeuta ocupacional, da enfermagem, de diferentes profissionais que vão dar a sua contribuição, da assistente social, enfim, até porque muitas dessas pessoas estão em dificuldade e vulnerabilidade social. Então, assim, essa evolução, ela se deve também aos avanços de novas alternativas terapêuticas. Bom, a população também, eu acho que evoluiu um pouco, né? Que antigamente parecia que havia mais discriminação do público em geral com uma pessoa que tinha doença, né? E hoje parece que há um respeito maior também, né? Sim, assim, nesse aspecto, a reforma psiquiátrica, ela teve grande contribuição no sentido de trazer esse tema para discussão, a saúde mental, o doente mental, né? E de certa forma diminuir essa discriminação que existia com essas pessoas. Até porque não se tinha também alternativas de tratamento, como eu disse antes, mais humanizados. Então, quando a gente começa a conviver no dia a dia com uma pessoa esquizofrênica que está adequadamente tratada, ela está sendo produtiva no seu meio, produtiva na sua família. Então, a gente vai quebrando essas barreiras de preconceitos. Por exemplo, nesse caso, né? O esquizofrênico é uma doença que não tem tratamento, que a pessoa tem que ser isolado. E hoje, como tu disse antes, essa discriminação, ela diminuiu muito. E ela existia, inclusive, por parte da própria família, que marginalizava, que discriminava o seu familiar. Então, esse trabalho em saúde mental é indispensável que se trabalhe com a família, até para trabalhar esses preconceitos que tu cita. A gente até esqueceu aqui de colocar as vinhetas, a gente ficar conversando em off aqui, né? Se vocês ouvissem tudo que a gente fala aqui, meu Deus do céu, dá outro programa, né? Agora, 18h40, estamos com o Dr. Antônio Amaral, psiquiatra, o nosso programa Hora Extra aqui no Mundial. A temperatura agora estava em 12, vamos ver se caiu mais um pouco. Olha, deu uma subidinha aí para 13, senão vai dar uma garoa ainda, né? Você manda seu alôzinho aí no WhatsApp, 33329922, para concorrer à pizza da Glasnost, tá legal? Bom, acho que hoje não vamos liberar para pergunta hoje, porque já estamos quase na reta final do programa e já temos um tema já proposto, que é sobre o Setembro Amarelo. Mas tem as pessoas que estão perguntando aqui se o amor pode causar problemas psicológicos, doutor, mas isso deixa para o final. Vamos falar primeiro do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. Isso aí, na realidade, acho que só esse tema aí já daria um programa inteiro, né, doutor? Acho que, primeiro, a data é 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Certo. E por que é o amarelo? Eu gostaria de considerar que a gente, mesmo sendo médico na área da saúde, enfim, na área de saúde mental, às vezes não tem todas as informações. Uhum. O Bonamigo me perguntou antes sobre o Setembro Amarelo, por que o amarelo, né? E ele acabou contribuindo, dando uma informação de que havia um jovem nos Estados Unidos que estava pedindo ajuda, enfim, e que veio se suicidar, e ele tinha um carro amarelo, e os colegas, de alguma forma, associaram essa cor à forma dele pedir socorro, né? Mas assim, o contexto da prevenção do suicídio, ele começa na própria pessoa, da família, e mesmo o profissional, durante o seu atendimento,
muitas vezes ele fica até inibido de perguntar se esses pensamentos estão passando na cabeça daquela pessoa que está buscando ajuda. Porque nós temos que considerar que não é só o psiquiatra ou o psicólogo que atende essas pessoas, né? Por exemplo, na enfermagem, em outras áreas da saúde. E sempre que aparecerem esses sintomas depressivos, isto é, que a pessoa muda o padrão da sua rotina, da sua qualidade de vida. Por exemplo, alteração do sono, né? Esse é um sintoma muito significativo que possa ser o início de um quadro depressivo. A desmotivação para o trabalho, para aquela sua atividade habitual e de certa forma esse quadro vai se agravando, porque além dessas alterações do sono, vão aparecer também alterações físicas, como por exemplo a alteração do apetite, são sintomas físicos, até aqueles sintomas já citados referente à ansiedade, palpitação, e essas situações, elas precisam ser acompanhadas com mais cuidado, tanto pelos familiares, quanto pelos profissionais da área da saúde, porque não é só o psiquiatra ou o psicólogo que atende uma pessoa com depressão. Muitas vezes a pessoa procura um clínico geral ou uma outra área de especialidade se queixando de sintomas, por exemplo, sintomas digestivos, mas muitas vezes isso é uma manifestação somática de um sofrimento que ela está passando. Então, a depressão ela tem sintomas físicos, alterações digestivas, aumento de dores, né, no organismo. Então, é importante que todos os profissionais da área da saúde e também os familiares, que quando há essa inibição a esses sintomas de tristeza, de desmotivação para as atividades, de um certo isolamento, e que a pessoa se coloque ao lado para auxiliar, para ver o que está causando esses sintomas, porque muitas vezes a gente as pessoas encaram a depressão como algo que não tem uma importância tão grande, né? Isso é algo que vai passar, é uma tristeza. Não, depressão é muito mais do que uma tristeza, é uma desmotivação para a vida naquele momento. Mas se aquela pessoa não tiver ajuda, começam a vir ideias de que a vida não vale mais a pena. E isso muitas vezes aparece nas conversas informais ou com o próprio profissional. Acho que a vida não faz mais sentido para mim, acho que eu já estou com uma idade, já fiz o que tinha que fazer. Então essas ideias, elas têm que ser muito consideradas, porque são muitas vezes a forma de pedir socorro, né? Quando a pessoa vai se manifestando que não está sentindo motivação pela vida. Doutor, esses sintomas, por exemplo, é diferente de uma pessoa mais idosa de um jovem? Essas ideias assim que o senhor está falando, por exemplo. Me parece que nós temos que considerar até o momento atual, né? Porque, curiosamente, as mídias sociais têm sido, muitas vezes, para os jovens, motivo de isolamento. E com esse isolamento, o familiar muitas vezes não percebe que aquilo já está sendo em excesso, que alguma coisa não está bem com aquela pessoa. E há uma gravidade no uso das mídias, porque existem mídias que, curiosamente, ou
usando um termo um pouco mais sério, maldosamente existem mídias que estimulam através de jogos violência. Então é preciso que a família esteja atenta e tenha uma noção de que uso o seu filho está fazendo das mídias sociais, no sentido não de fiscalização, mas de proteção para aquela criança, aquele adolescente, né? Então, essa é uma das características que a gente tem que considerar para diferenciar quando tu te referes a uma depressão, por exemplo, no adolescente, né? E há um outro fato também muito importante, porque a adolescência é uma fase em que a pessoa precisa assumir responsabilidades, seja na escolha da profissão, seja em outros setores da vida em que ela vai ter que tomar decisões. E isso é um momento de mais fragilidade para o adolescente, né? Então, essas situações de isolamento, de momentos de mais fragilidade, são situações que os familiares têm que estar mais atentos, né? Porque é elevado o índice de suicídio. Os dados no Brasil são alarmantes, né? Recentemente houve um episódio em que o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria foi ao Senado, ao Congresso, e até chamando a atenção com respeito à dependência química, que é também uma porta de entrada para a depressão e para o suicídio nos jovens. Então, existem essas particularidades que devem ser muito consideradas. Eu queria fazer um parênteses nessa questão dos adolescentes, sugerindo para aqueles que tiverem interesse que possam ler A Fábrica de Cretinos Digitais. Eu vi isso aí em algum lugar já. Já estão divulgando. Em algum lugar já eu vi um resumo desse livro aí. Interessante. Esse livro é escrito por um neurocientista francês, um neurocirurgião francês, em que ele começou a se interessar por esse tema na medida em que ele viu a diferença entre a recuperação daquelas pessoas jovens no pós-cirúrgico, quando tinha as mídias no quarto, acesso às mídias, ou quando não tinham. E aí ele começou a fazer pesquisas de uma forma sistemática sobre esse tema. E aí se traz, por exemplo, sobre esse tema, nesse livro, o autor se chama Michel Desmourget. Nesse livro se traz dados surpreendentes. Por exemplo, na China, as crianças não podem ter acesso às mídias digitais por mais do que 3 horas na semana. E isso existe em outros países. A própria Inglaterra está fazendo, de certa forma, uma limitação ao uso das mídias, né? E ele se refere, num determinado momento, que os grandes gurus do Vale do Silício proíbem seus filhos de usar as redes sociais até uma determinada idade. Então vejam que esse tema, por si só, é um tema de suma importância que se abra um processo de discussão sobre ele. Indo para a fase da terceira idade, do envelhecimento que tu te referias. Eu acho que é uma fase muito propícia à depressão e também ao risco de suicídio, porque é uma fase que existe já uma tendência ao isolamento. Os filhos saem de casa, às vezes a pessoa está viúva, enfim. Então, é uma tendência de isolamento. E agrava-se com muitas enfermidades. A própria diabetes ou outras doenças crônicas, como a hipertensão, vão deixando a pessoa idosa mais vulnerável. E, inclusive, com o risco de depressão e, consequentemente, a ideação suicida. Doutor, eu vou ter que fazer mais um breve intervalo comercial, tá? E depois
eu acho que assim que a gente poderia até conversar sobre os pais, esse assunto dos adolescentes, eles chamam uma boa atenção sobre isso aí. O pai e a mãe vendo os sintomas, vendo que o filho não está bem, de repente os pais podem vir buscar ajuda do psicólogo, do psiquiatra, para buscar uma orientação primeiro para se preparar para levar o filho depois. Fica essa para depois, tá? A maioria dos filhos saem de casa e os pais, né, ficam sozinhos e aí bate a depressão, né, doutor? Bom, o pessoal às vezes pega a entrevista andando e não sabe quem é o entrevistado, então vou reforçar que estamos falando com o doutor Antônio Amaral, psiquiatra. Doutor, não tem problema divulgar o seu consultório, onde fica o consultório aqui em Juí? Não. Não tem, né? Pode. Qual é que é o... No Centro Profissional de Juí. Onde que fica isso, o Centro Profissional de Juí? Aquele prédio ao lado do coisa, a clínica aquela. Esse verde aqui na 3 de Maio, do lado do posto de Ipiranga. Isso. Certo. Qual é o andar ali? 6º andar, 607. Certo. Bom, a gente se envolveu com tanto assunto aqui, no horário do intervalo comercial. Aí veio essa ideia aqui dessa música do meu velho pai, né? Uhum. Que eu acabei esquecendo qual era o assunto para depois deixei a pergunta em aberto. Era sobre as mídias, tu queria. Acho que era sobre como os pais podem. Como os pais podem, de repente, não precisa esperar, meu filho vai lá visitar o psicólogo, o psiquiatra. Uhum. Vendo, os pais podem se consultar, né? Isso. Para ajudar os filhos. Sim. Como é que deve ser? Tá no ar? Tá no ar. Não sei. Esse tema, bom amigo, é muito importante porque, por exemplo, esse autor que eu citei, o pesquisador francês Michel Desmourget, A Fábrica de Cretinos Digitais, na pesquisa dele, ele foi encontrando várias situações associadas ao malefício do excesso das mídias. E entre eles está, por exemplo, a alteração do sono. Porque existem jovens que ficam jogando a noite inteira. E existe muitas vezes dificuldade para os pais colocarem o limite nessas situações. Só que é importante que se diga que hoje já está catalogado como um transtorno mental a dependência às mídias. Isto é, existem jovens que passam 10, 12 horas jogando de forma contínua. Então, esses aspectos precisam os pais estarem atentos do que é normal e do que é o excesso, né? Existem situações assim extremas de que há jovens que passam 2, 3 dias jogando de forma contínua. Então, isso é citado por ele. Então, a alteração do sono, a tendência à obesidade, outra alteração é a alteração cognitiva, porque de certa forma há um empobrecimento cognitivo pelo excesso de uso de mídias. Vamos pegar o exemplo de crianças de 3, 4 anos, em que elas têm que ter a noção de tamanho do objeto, de tocar, da forma do objeto, e a mídia não te dá esse aspecto tridimensional. Então, cognitivamente, falar sobre um objeto copo, para a criança só usando a mídia, ela não vai ter a noção do que é realmente um copo e da forma como que ela precisa tocar nesse objeto. Então, estas alterações no aprendizado, elas vão se manifestar ao longo do tempo, de certa forma, no empobrecimento cognitivo da pessoa.
Então, é importante que os pais fiquem atentos para aquilo que é normal. Eu comentava antes, né? Por exemplo, na China, a regra de certa forma de conduta para as crianças é no máximo 3 horas de uso das mídias fora dos dias de aula. Esta é a regra. E aí se questiona, mas por que isso? A resposta dos dirigentes, das pessoas que se preocupam com a educação desses jovens é: esses serão os cidadãos do futuro. Esses serão os nossos cidadãos. Então, a responsabilidade dos pais na construção da educação é muitas vezes colocar limite nesse aspecto, porque é uma forma de ajudar o crescimento cultural, evitar adoecimento e, inclusive, as mídias que estimulam a violência, né? Bom, tem muito assunto, mas o nosso programa chegou ao final. Nós vamos marcar um outro horário para nós falar aqui, até o ouvinte falou ali da dor do amor. A dor do amor pode te levar a trazer muitos problemas, né? Tu não aceitar o fim de um relacionamento, essa história traz muito sofrimento, né? Também aqui estão falando sobre a questão dos jovens não quererem se relacionar, né? Ficar só jogando e não querem mais fazer amizade, não querem namorar, se isolam, né? São verdadeiras ilhas, né? Mas vamos mais então, doutor. Olha, eu não me lembro agora qual é o telefone do CVV. Se você sentir que precisa ajuda, tem o CVV que pode ligar, é 181, né? Exato. É 181 e buscar ajuda, não é vergonha, né? Ir buscar um psicólogo, um psiquiatra, né? Buscar ajuda, né? Eu considero que é um ato de inteligência a gente cuidar da saúde mental, né? A gente se preocupa tanto com a saúde física, mas a saúde mental é essencial para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Então, eu só tenho a agradecer também a oportunidade de estar aqui trocando ideia contigo e dessa possibilidade que tu oferece aos profissionais da saúde de vir trazer informações. Eu acho que essa é a riqueza do programa, né? E que as pessoas tenham acesso às informações. É um programa muito que contribui muito para a saúde nesses momentos, tá? Beleza. Eu que agradeço aí a sua presença, doutor Antônio Amaral, psiquiatra. Doutor, eu só ia fazer a última pergunta, assim, passei assim no teste, as minhas pequenas loucuragens que eu faço assim, não precisa internamento, né? Internação. Não. Tá tranquilo. Eu considero até que tu está sendo um ótimo terapeuta para os teus ouvintes. Como é que é? A panela de pressão, eu estou sendo aquela válvula. Exatamente. Tá bom, então. Valeu, muito obrigado pela sua visita aqui. Vamos agendar futuramente aí uma nova data, então, para falar sobre o amor e a psicologia. Como ser feliz num relacionamento amoroso sem precisar de um psicólogo e de um psiquiatra. Tá certo, maravilha. Beleza. Gente, ó, pessoal.